tem a resposta 1, 2 e 3. E a 4 e 5 você vai encontrar na página 57 e na página 54. Então se divirtam aí nessa pesquisa, façam uma boa pesquisa, com calma, escrevam direitinho, legível, para que vocês possam trazer para mim na próxima oportunidade, ok? Vamos na aula de hoje. A aula de hoje vocês vão receber no seminário, vocês passem no seminário a hora que vocês puderem, numa das saídas da quarentena. A partir de segunda-feira, você vai ter a apostila deste conteúdo. Uma apostila muito bem elaborada pelo nosso parceiro, professor Matheus, tá ok? Do Instituto Koinonia, que é parceiro da gente. Então vamos estar dando essa matéria simultaneamente, ok? Aqui em São Francisco. Então, você depois vai passar aqui e aí em São Francisco para pegar a sua apostila, para que você também possa acompanhar as aulas melhor, tá joia? Então, mais rápido que você puder adquirir a apostila, melhor vai ser para você acompanhar as aulas que a gente vai estar ministrando para você. Como que eu vou dar essas aulas online? A aula vai ser dada em 1 hora por causa do tempo. Então ela vai ter, nós vamos ter mais aulas online do que teríamos presencialmente, ok? Então, se liga aí nesse sentido. Primeira coisa, a gente vai estar sempre dando para você um pensamento de um livro muito interessante que eu achei, sobre segredos do pregador eficaz. Então, cada aula eu vou introduzir vocês um pensamento, como vocês vão estar vendo daqui a pouco aqui. Também eu vou indicar para vocês alguns livros nessa área. Há muitos livros sobre oratória, há muitos livros sobre a homilética, porque a homilética, como também a hermenêutica, ela não é usada somente no meio evangélico, ela é usada em vários outros segmentos que envolvem a questão da oratória, ok? Então, a oratória que nós vamos usar aqui, os princípios de oratória, os princípios de hermenêutica para a retórica, ela vai ser fundamentada na Bíblia, fundamentada no na nossa cultura evangélica, ok? Aquilo que tem outros segmentos são apenas detalhes que a gente pode aglutinar, mas o que nós teremos aqui é especificamente voltado para a pregação da palavra de Deus. Tá joia? Então eu vou indicar para vocês alguns livros. E aí a gente vai entrar na aula. Então eu vou apresentar hoje um livro para você. Eu trouxe na minha biblioteca alguns livros, mas vou apresentar um. Por exemplo, esse livro aqui, que fala sobre Fale e Influencie. É um livro que você pode, através dele, aprender algumas maneiras de usar a nossa voz, de usar a sua voz, como você buscar entusiasmo, como você deixar tranquilo também as pessoas que estão te ouvindo. Você vai conhecer nesse livro os segredos de apresentadores do mundo inteiro, que eles usam, algumas dicas para falar ao auditório. Então é um livro que não tem uma finalidade específica para a palavra de Deus, mas tem alguns princípios da oratória, de falar em público, muito interessante. Então é um livro que não é muito fácil de você encontrar. A editora é uma editora que está no Brasil, Market Books. Então você pode procurar depois, aqui pela capa você pode procurar aí no Google, que este servo nosso chamado Google pode te ajudar a você encontrar esse texto, que é muito interessante. Cada aula eu vou apresentar um livro a você e creio que você vai ser muito abençoado. Então vamos no nosso pensamento de hoje. Meu pensamento é este: pregar é um ato de adoração. Por que pregar é um ato
de adoração. Quando pregar não é um ato de adoração, há um perigo da congregação adorar o pregador e não Deus. E a Bíblia é clara para nós que nós precisamos adorar somente a Deus. Então nós devemos ter muito cuidado, porque na verdade essa é uma diferença grandiosa entre o pregador da palavra e os oradores comuns. Os oradores comuns tendem a chamar a atenção para si, tendem a buscar o reconhecimento da sua eloquência, e o pregador da palavra, ele busca que Deus seja glorificado através da sua pregação. Aliás, uma das coisas que a gente precisa acoplar ao nosso sermão é o fato de que Phillips falou uma coisa muito interessante. Phillips Brooks, ele diz que o culto deve acompanhar a elaboração do seu sermão, o pensamento acompanha a gente, as orações, o louvor, todos esses incrementos devem acompanhar o sermão. O culto, as orações, o louvor devem ter influência sobre a sua palavra, sobre aquilo que você vai pregar. Eu trouxe um texto para a sua reflexão nesse início de aula, e eu espero que ele bata forte no seu coração. O texto é de Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 2, que diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Agora preste atenção. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, para o que treme da minha palavra. Olha que texto precioso. Ele diz que o Senhor criou todas as coisas foram criadas por Ele. Isso é repetido lá em Apocalipse, quando fala acerca do nosso Senhor, porque todas as coisas foram feitas por Ele. Ele que faz todas as coisas. Mas diz o texto que os olhos de Deus, os olhos de Yahvé, estarão colocados sobre aquelas pessoas que têm características, e características bem contundentes. Quais são elas? Para o pobre e abatido de espírito, Salmo 51 nos informa que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Então não há como o Senhor olhar para aqueles soberbos, para aqueles prepotentes, para aquelas pessoas que se acham tais, para aqueles que têm o nariz em pé, têm a barriga cheia de rei, não é? Então, essas pessoas o Senhor não vai fixar o seu olhar. Entretanto, Ele também diz que as pessoas às quais Ele vai colocar os seus olhos, e quem não quer ter os olhos do Senhor sobre si? Quem não quer ter as bênçãos do grande olhar do Mestre? Quem não quer ter os olhares do Senhor abençoadores? A Bíblia diz: olhai para mim e viverás. Então, o Senhor diz que os olhos dele estarão colocados sobre aquelas pessoas que tremem diante da sua palavra. Lembro-me de alguns aspectos da nossa própria vida. Você já observou que, não sei como foi o seu tempo de namoro, o seu tempo de conquista, mas quando você olhou para aquela menina e aquela menina olhou para você e você sentiu uma coisa diferente e você acabou começando um relacionamento com ela. Todas as vezes que você ia encontrar, principalmente naqueles momentos iniciais desse futuro enlace, desse futuro romance, o que acontecia com você? Sua barriga não tremia? Você não sentia algo ao pensar nela? Você não sentia algo ao vê-la? Você não sentia algo ao tocá-la ou ao ser tocado por ela? Sim, naturalmente temos essas experiências, tivemos essa experiência, ou estamos tendo essa experiência. Essa experiência me lembra muito essa expressão, que nós devemos namorar a palavra, que nós devemos nos casar com a palavra, que nós devemos nos apaixonar pela palavra,
que nós devemos estar absolutamente comprometidos e aliançados com a palavra, de tal forma que todas as vezes que tocarmos na palavra, todas as vezes que nos voltarmos para a palavra, isso deve produzir um frio na nossa barriga, isso deve produzir um temor na gente, um aquecimento do nosso coração, que a palavra seja algo assim, tão apaixonante para você, que você possa repetir aquilo que Davi, que o salmista repetiu no Salmo 119, quando ele diz que eu amo a palavra de Deus, por isso medito nela todo dia. Queridos, é necessário que aquele que deseja falar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, seja uma pessoa absolutamente apaixonada pela palavra. A palavra do Senhor que é viva e eficaz. Por isso eu quero deixar esse texto para você. Porque a Bíblia diz em João 14, 21, aquele que me ama será amado por meu Pai. Mas quem é aquele que me ama? E aí o texto diz, pelos lábios do grande mestre, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E nós nos manifestaremos a Ele. Eu me lembrei daquela passagem muito conhecida nossa, muito conhecida, que é aquele texto de Marcos, onde há todo um drama, que Jesus vai socorrer o centurião que está com sua filha doente, e entra uma pessoa ali, um intrometido entra no cenário, que é uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E há 12 anos ela está convivendo com aquele flagelo, como diz a palavra em Marcos 5, se não me engano. E aí o texto fala uma coisa muito interessante, que ela ia nutrindo no seu coração um desejo. E ela falava assim, se eu tão somente tocar nas orlas da sua veste, se eu tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, se eu tão somente tocar... Interessante. Que ela poderia falar assim, eu quero tocar nas mãos, eu quero tocar nos pés, eu quero tocar na cabeça, eu quero tocar no tornozelo dele. Mas ela falava assim, eu quero tocar nas orlas das suas vestes. Por quê? Porque na vestimenta do judeu havia uma coisa que nós hoje chamamos de talit, que na verdade a palavra certa é tzitzi, que são umas franjas que saem, que eles colocam às vezes por dentro das suas indumentárias. É normal a gente ver uma pessoa vestida de terno, umas franjinhas saindo pelo terno, e às vezes aquele negócio que tem na calça lá embaixo, bainha da calça, eles colocam umas franjas ali. E o que significa isso? Esse tzitzi é tão somente uma lembrança da palavra de Deus. Há várias citações na Bíblia de que esse manto, de que essas franjas, elas somadas dão em torno de 613 franjas e nós, né? Juntando os 600 nós com os 5 aparelhamentos dela, com os 8, então vai dar 613. E são justamente os 613 desdobramentos dos 10 mandamentos. Então, para eles era muito nítido que, enquanto eles estivessem carregando esse tzitzi, enquanto eles estivessem carregando esse talit, enquanto eles estivessem envolvidos com isso, eles estavam carregando a palavra e sendo tocado pela palavra. Carregar a palavra porque está sendo tocado pela palavra. Ao mesmo tempo, a palavra que toca é a palavra que o movimenta. Então, aquela mulher, sabendo disso, ela disse, eu preciso tocar na palavra que movimenta este moço. Porque ela ainda não sabia. Mas isso é uma coisa tão fabulosa na palavra que a gente vai descobrindo. Porque ela estava querendo tocar a palavra que estava nele. E ela sabia que quem carregava essa palavra estava sendo movimentada. Mas ela descobriu uma coisa muito mais forte. Que ela não tocou no tzitzi, simplesmente daquele que é um exemplar da palavra, é uma ilustração da palavra. Ela tocou naquele que deu vida à palavra. E aquele que dá vida à palavra é o Senhor da palavra. Ela estava tocando em Jesus. E Jesus é o Logos. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus.
E o verbo era Deus. Ele é a palavra. Então ela verdadeiramente está trazendo uma lição para mim e para você. Nunca mais você será o mesmo quando você tocar na palavra. Quando você toca na palavra com fé, essa palavra muda o destino da sua vida. Por 12 anos, ela foi marginalizada por causa de uma hemorragia crônica. Mas quando ela toca na palavra, a palavra libera cura para ela. E ela muda todo o seu existir. Por isso que quando Jesus vira para ela e fala: alguém me tocou, alguém tirou virtude de mim. Ela estava ali e de repente ela para e ele vira para ela e diz para ela: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal, desse teu flagelo. Ah, queridos, eu quero te dizer agora, meu querido aluno, quero te dizer agora, meu querido ouvinte, tire uma coisa para você. Com todo respeito, nós precisamos tocar na palavra. E quando a gente toca na palavra com fé, quando você tocar nessa santa palavra de Deus, toque nela com fé. Porque quando você toca com fé, a própria palavra diz que a fé é alimentada, a fé é despertada. E ela diz assim, para mim e para você, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas essa palavra aqui é que dá ordem às coisas. É pela palavra que o mundo foi criado. É pela palavra, segundo Hebreus nos informa, que eu creio que todas as coisas vieram a existir. E a palavra é Cristo. Esse é um mistério que para nós é revelado. Por isso, quando você toca na palavra com fé, a própria palavra é como que, desculpe-me o termo, mas obrigado a derramar uma virtude sobre você. Então, eu quero no início dessa aula dizer que a palavra, ou Cristo, que é a palavra encarnada, ele é obrigado a derramar virtude em você. É obrigado a derramar virtude sobre nós, por uma razão. Ninguém que toca com fé sai sem o presente que a fé produz para nós. E Hebreus diz para mim e para você, que aquele que se aproxima dele, crendo que ele existe, ele vai galardoar todas as pessoas que o tocam com fé, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, eu quero introduzir essa aula com este pensamento. Pregar é um ato de adoração. Então vamos, nesta aula de hoje, passar alguns princípios para você. Eu queria que você observasse aqui no nosso quadro essas expressões. E elas vão estar muito envolvidas dentro dessa aula. Não se assuste com os termos gregos, eles apenas nos dão a ideia central da pregação. Nós temos o termo exegese, hermenêutica e homilética. Esses termos são termos que andarão sempre juntos dentro da construção da nossa oratória, da nossa pregação, da nossa homilia. Então prestem atenção, a exegese é um termo que nós usamos para dar aquele toque especial no nosso desejo. Porque para nós que expomos a palavra, a exegese é o próprio rema, a hermenêutica é o logos e a homilética é a nossa retórica. Preste atenção, porque parece-me que isso é algo novo para você. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa a esse respeito, mas quando eu fui ensinado acerca dessa realidade, isso eu somatizei. Porque quando nós pegamos um texto e queremos olhar aquele texto para pregar o texto já é a revelação para nós. O texto já se traduz naquilo que Deus vai querer falar para as pessoas.
Porque quando você pensa no texto que você vai pregar, aquilo ali já é o sinal da revelação de Deus para você. Às vezes nós não pensamos nisso, porque a gente está pensando tanto na construção da pregação, nós vamos ter aqui algo maravilhoso. Então preste atenção. A palavra exegese significa tirar para fora. É como nós usamos uma palavra correlata, que é ejetar, né? A gente, que é um pouquinho mais maduro, nós passamos aquele negócio do DVD, nós passamos pela fita cassete, e tinha um botãozinho que era assim, eject. E a gente apertava naquele botão e aquela fita saía lá de dentro do aparelho e vinha para fora. O CD saía de dentro do DVD. Então a ideia é justamente isso, é tirar para fora do texto, tirar para fora da palavra algo que vai trazer uma instrução, um alimento, algo forte para a nossa vida. A palavra hermenêutica significa a interpretação do texto. Então, logo, a hermenêutica é a palavra que você está lendo, ou as palavras que compõem o texto que você recebeu. Então você vai, através da hermenêutica, buscar a interpretação de cada palavra, de cada frase, de cada sentença, daquilo que o verbo tem a nos dizer ali, o tempo verbal, o absorver da cultura, o absorver do endereço, quem falou, para quem falou, o que falou, qual é o objetivo daquilo. Então há várias questões que nós vamos estar observando através da prática da hermenêutica. Mas olhem só, que nós não podemos preparar o nosso sermão, a nossa homilia, muito fundamentado só nessas realidades. Por quê? Porque você já teve uma revelação. Você quer falar para as pessoas, Senhor, eu vou falar, porque toda a mensagem ela é fruto primeiro de uma busca de oração. O pregador eficaz, ele não depende dele, ele depende do Espírito Santo. Então, veja bem, quando você recebe um texto para pregar, você está recebendo uma revelação de Deus. E aí você vai pegar o texto e vai estudar o texto através da interpretação dele. Que algumas armas que a exegese nos dá é um pouco do conhecimento das línguas originais, conhecimento que a gente precisa ter da autoria do livro, da composição do livro, da história que nós estamos passando. A hermenêutica traz também alguns princípios para nós. O princípio básico da hermenêutica é que a própria Bíblia explica a Bíblia, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então a gente precisa olhar algumas questões comuns. Um texto precisa de um contexto, né? Um texto precisa de um apoio antes ou um apoio depois. Então nós vamos ver isso, para que a nossa palavra, a nossa homilia, ela seja mais clara, seja mais específica, seja mais objetiva e, sobretudo, mais profética, mais espiritual. Para chegarmos, então, à nossa retórica, à nossa homilética, à nossa homilia, que é a nossa pregação, é a exposição da palavra, onde vamos ter alguns conjuntos também que deverão fazer parte da nossa homilia. O sermão que vamos pregar, ele é um sermão textual, ele é um sermão expositivo. Que tipo de homilia eu vou apresentar para um grupo que está envolvido numa dessas tribos que a gente chama hoje? Como que você vai pregar no rádio? Como que você vai pregar em ambientes que você não tem muito tempo para expor? Como que você vai preparar também um sermão onde você vai ter a possibilidade de dar continuidade àquilo que você começou a falar? Então tudo isso faz parte da composição final da sua retórica. Então isso é muito importante. Então esses três termos,
eles vão estar correlatos, vão estar sempre envolvidos na construção da nossa homilia, da construção da nossa pregação. Então, eu quero chamar vocês para essa aventura, e é uma aventura muito interessante. Por exemplo, isso chamou-me muita atenção. Olha só que coisa interessante. Todos nós sabemos que estamos vivendo um momento em que as pessoas falam assim, é o momento do fim, precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Agora, todos nós sabemos que nós estamos diante ainda da promessa da segunda vinda. A promessa da segunda vinda, ela foi prefaciada pela primeira vinda do Cristo, anunciada no Velho Testamento, que eu não sei se você sabe, mas uma coisa assim que é estarrecedor. Você sabia que a segunda vinda de Jesus aparece 318 vezes no Novo Testamento? Você sabia que foi constatado por um expositor bíblico que a segunda vinda de Cristo é mencionada em média uma vez em cada 25 versículos do Novo Testamento? Você sabia? Pois é, a importância que nós temos para a segunda vinda de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Por quê? Porque os profetas se referiram muito à segunda vinda de Jesus. Geralmente, eles não distinguiam os dois acontecimentos, porque para eles os dois acontecimentos aconteciam num só. Mas nós vemos textos como Isaías 61, Isaías 53, ao mesmo tempo que eles falam da primeira vinda, falam também da segunda vinda. Quer ver? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu a pregar boas novas. E aí vai lá, o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías está falando de duas sessões. O ano aceitável, o tempo da graça, e o dia da vingança, que é o produto final vindo da segunda vinda. Agora, por que eu estou falando isso? Porque das temáticas que nós temos no Novo Testamento, por exemplo, nós temos muitas temáticas que nos envolvem no Novo Testamento, ênfases que a igreja tem dado hoje, evangelismo, discipulado, santificação, cura divina, renovação carismática, todas essas coisas que estrutura para o crescimento espiritual, todas essas coisas são importantes. Mas a palavra de Deus nos informa que o supremo alvo da igreja em geral, e deveria ser de cada cristão em particular, deveria ser a segunda vinda, ou a preparação para ela. Mas pastor, por que você está falando isso? Primeiro, porque nós não falamos da segunda vinda, porque todo o processo da segunda vinda está baseado numa espécie de terror. Apocalipse, besta, dragão, serpente, 4 cavaleiros, e tantas coisas que as crianças têm até medo de falar Apocalipse, né? A segunda vinda, ela não está baseada naquilo que é a premissa real que o Senhor falou do propósito da segunda vinda. E quando falamos na segunda vinda de Jesus, ou do fim do mundo, ou do arrebatamento, dessas coisas todas, a gente tem hoje uma espécie de medo, uma espécie de pavor com relação à segunda vinda de Jesus, porque nós não estamos olhando direito para a palavra. Se fala em todos aqueles acontecimentos, né, prefaciados pelo próprio Jesus, de Mateus 24, todos os textos que falam acerca da vida, acerca de guerras, rumores de guerras, essas coisas todas. Mas, queridos, a segunda vinda de Jesus tem uma premissa básica. Sabe por que Jesus vai vir? Ele disse na sua palavra. Eu vou desenvolver um pouco mais isso com vocês na outra aula. Mas Jesus está preparando para vir buscar a sua noiva. O fato mais contundente da segunda vinda de Jesus, é para buscar a sua amada, para buscar a sua igreja. É por causa da igreja que ele vai voltar.
é por causa do embelezamento que a igreja está recebendo agora, é por causa da santificação que a igreja está recebendo agora, é por causa de tudo aquilo que estamos passando agora, que ele vai vir, e ele vai vir para pegar a sua igreja. Esse é o fato maior. Nós estamos focando em guerra, rumor de guerra, peste, tudo isso, e estamos esquecendo a premissa maior da segunda vinda, de julgamento, de trono branco, de trono isso, de trono daquilo. Não quero desprezar aquilo que a própria palavra cita, porque cabe a nós pregar todo o conselho de Deus, mas o alvo da segunda vinda não são sinais. O alvo da segunda vinda não é jogar Satanás dentro do fogo de lago e enxofre. O alvo da segunda vinda é que ele vai vir pegar a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Meu Deus, é tão simples, é só olhar para a palavra. Isso é algo muito forte. É uma coisa que a gente precisa ter. Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, diz que o capacete que nós temos é a esperança da nossa salvação. Ora, capacete é uma das vestimentas do cristão, ou uma das vestimentas da noiva. Então, meus queridos, preste atenção. Como que o estudo baseado na hermenêutica, na exegese, onde nós vamos preparar a nossa homilia, vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida com relação àquilo que precisamos colocar como verdadeiro fundamento, verdadeira estrutura da doutrina que precisamos pregar. Então, não sei para você, mas quando essa verdade entrou no meu coração, eu perdi o medo que tinha quando criança de estudar Apocalipse. Nunca fiquei baseando a minha vida em tentar descrever as minúcias de todas aquelas linguagens simbólicas do Apocalipse, aquelas linguagens proféticas de Daniel, conquanto saibamos disso e tenhamos dados históricos. Mas a coisa mais importante da segunda vinda é que ele vai vir pegar a sua igreja, ele vai vir pegar a sua noiva. A segunda vinda é muito importante. Sabe por quê? Porque na primeira vinda, Jesus se fez homem. Na segunda vinda, preste atenção, meu amado. Na primeira vinda, o Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Mas na segunda vinda, os homens se transformaram em divinos. Olha que coisa forte. Você já parou para pensar que é o processo inverso? Ele desce do céu e vira homem, mas nós saímos da terra e viramos divinos. Porque nós vamos ser participantes da natureza divina. É isso que Pedro fala para nós. Que nós vamos participar, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, fala que todos nós começamos a participar da natureza divina. A eternidade que começa aqui vai ser prolongada no céu e com todos os atributos da natureza de Deus sobre a nossa vida. Por isso que ele deseja muito que nós estejamos aonde eles estão agora. Por isso ele ora em João 17, para que nós sejamos um e que o Senhor nos guarde, para que daqui a pouco possamos estar aonde eles estão. Então, tudo isso vai acontecer na segunda vinda. Ele vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Quando é que ele vai apresentar? Quando ele fala isso lá no versículo 27, no capítulo 5 do livro de Efésios. Quando é que ele vai apresentar uma igreja sem mácula, nem ruga, nem mancha, sem sinal de velhice, sem defeito? Ele vai apresentar isso na segunda vinda. A noiva. Ele vai receber a noiva, cuja santificação ele possibilitou na primeira vinda, para buscá-la na segunda vinda. Então, queridos, é hora de voltarmos para a palavra e entendermos uma coisinha só. Seja exclusivo para Deus. Preste atenção, meu querido aluno. Preste atenção, meus queridos. João 17, 17 diz: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade.
se nós estamos num processo de santificação, esse processo de santificação não pode ficar longe da palavra. Esse processo de higienização de nossa mente, de nossos maus hábitos, maus pensamentos, esses elementos que faziam parte da nossa natureza caída, porque nós recebemos uma nova natureza, amém? Eles vão sendo purificados, transformados através da santificação. Quem é que está nos higienizando? A lavagem da água da palavra. Então, queridos, esta palavra, que é viva e eficaz, esta palavra tem esse poder. Por isso, eu estou te chamando hoje, e a gente está terminando a nossa aula de hoje. Nós já passamos de mais de um quarto da nossa aula, estamos caminhando para o fim. E eu quero te dizer por que eu falei que nós precisamos tirar a virtude de Jesus. Nós precisamos extrair de Jesus virtude. E nós vamos extrair virtude da palavra quando nós tocarmos com fé a palavra. Por isso, eu espero que você, juntamente comigo, possa ter um momento de enlevo, um momento de muito crescimento através da santa palavra de Deus. Eu estou querendo trabalhar um pouco mais desse discurso hoje, porque você não tem ainda a sua apostila. E eu gostaria muito que você tivesse a sua apostila, para você poder me acompanhar melhor. Mas eu quero te dizer que existe uma coisa muito interessante. Esse termo, por exemplo, homilia, de homilética, que significa um discurso com a finalidade de agradar, de convencer, a definição desse termo, melhor dizendo, seria dizer que homilética é a arte de pregar ou de se expressar em público. Então, apenas um comentário histórico para você. Não sei se você sabe, mas a arte de expressar, de se expressar em público, nasceu na Grécia Antiga, com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar essa arte como meio de pregação no século de número 17. 1700 anos é que o cristianismo passou a usar esse termo e ele passou a ser chamado de homilética. E aqui há um milagre duplo nessa condução da arte. O primeiro milagre é pensar assim: um Deus perfeito usar um ser imperfeito para transmitir a sua mensagem que é perfeita. É um milagre ou não é? Um Deus perfeito que usa um ser imperfeito para transmitir uma mensagem perfeita. O segundo milagre é os ouvintes aceitarem que a mensagem divina seja transmitida por um ser imperfeito. Então a pregação, Paulo diz que é uma loucura. Por que ele diz que é uma loucura? Porque é isso, um Deus perfeito que usa um ser imperfeito para levar uma mensagem perfeita. E os ouvintes aceitarem essa mensagem do céu, uma mensagem divina, sendo transmitida por homens imperfeitos. É algo que só Deus pode fazer. É algo que realmente Paulo diz que Deus escolheu isso, a loucura da pregação, para manifestar a sua vontade ao mundo. Algumas palavras que envolvem a matéria são essas. Discurso. O que é um discurso? O discurso é um conjunto de frases ordenadas e faladas em público. Geralmente quando o governador, quando o prefeito, quando uma pessoa que está em eminência diante de um grupo, ele prepara um discurso para falar. Então ele coloca as frases ordenadas, faladas em público, para que o público possa entender aquilo que ele quer dizer. A homilética é a ciência ou a arte de elaborar e expor um sermão. A oratória, por exemplo, é a arte de falar em público.
há grandes oradores, né? Grandes pessoas que têm essa facilidade para falar em público, nos capturam pela sua maneira de falar, pelas suas expressões corporais, pela tonalidade de sua voz, enfim, são verdadeiros oradores, a gente fala, são verdadeiros apolos, né? A pregação é o ato de pregar o sermão, é o ato de anunciar uma notícia. A retórica é um conjunto de regras relativas à eloquência, à arte de falar bem. Então, para ir terminando a nossa aula de hoje, espero que tenha cativado você, para que você possa tirar para fora da palavra aquilo que a palavra deseja que você fale, que você seja um exegeta, que você aperte no Cristo, que você aperte na palavra, e a palavra jogue para fora aquele conteúdo maravilhoso de uma revelação profunda para o seu coração. O que é o que não é homilética? Preste bem atenção. Homilética não é uma substituta do Espírito Santo. Nunca. Nós dependemos do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que soprou a palavra. É o Espírito Santo que ilumina a palavra. E é o Espírito Santo que vai mover você à palavra. E ainda há uma promessa acerca do Espírito, que ele vai te lembrar da verdade, ou seja, da verdade do Cristo, que é a verdade. Então, ele vai te lembrar da palavra. Louvado seja. Então, nunca substitua a arte de você compor um sermão, de elaborar um sermão, de apresentar uma palavra para o povo de Deus. Nunca substitua as técnicas que envolvem essa matéria pela dependência do Espírito Santo. Homilética não é uma garantia de sucesso espiritual. Tem muita gente que prega bem, ou sabe bem elaborar uma palavra, sabe bem elaborar um sermão, sabe bem elaborar um discurso, mas são vazios, porque aquilo não garante sucesso espiritual. Ser bico de ouro, ser um grande orador, não garante sucesso. Garante aplauso dos homens, mas não garante sucesso espiritual. Sucesso espiritual nos é dado pela fidelidade à palavra. O dom de capacitação espiritual para o pregador. Homilética não é isso. Homilética não é um dom. Não é um dom de capacitação espiritual para o pregador. Também homilética não é uma ferramenta natural, maior que a unção de Deus. Ok? Homilética é uma ferramenta auxiliar para uma boa pregação. Homilética é um artifício de organização comportamental do pregador. Nós vamos ver na homilética várias coisas. Apresentação, observação de pontos geográficos. Uma pessoa que vive no ambiente rural tem o seu dia a dia diferente daquele que vive no asfalto, no urbano. As pessoas que vivem em contextos de regiões que são mais frias, lá do sul, regiões mais quentes, elas têm diferenças para receber mensagem, e aquele que prega precisa observar isso. Nós vamos ver tudo isso. A homilética é uma síntese organizada de elaborar e expor um sermão. É uma ferramenta que prepara o pregador para levar as boas novas a povos diferentes. Então, queridos, que o Senhor te abençoe. E agora nós vamos abrir, antes de eu te dar um exercício para você fazer para a próxima aula, eu quero saber se você tem alguma pergunta que eu possa tentar responder aqui. Se eu não conseguir, a gente vai pedir auxílio àquelas pessoas que podem nos ajudar para responder às suas questões ou seus questionamentos. Há alguma pergunta para nós aí, minha secretária eficiente, pastora Renata? O que é homilética? Então, o que é homilética? Nós aprendemos que depois de todos esse derramar, né, retórico,
Sintetizando, homilética é a arte de pregar, é a arte de você poder estar falando em público, ok? Então, homilética é a ciência de elaborar um bom sermão, de expor um bom sermão, ok? Há mais alguma outra pergunta? Muito bem. Quando Deus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria? Pergunta. Eu moro sozinho. Deus também se manifesta? Oh, meu querido. A Bíblia fala muito forte para mim e para você. Mateus capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra em teu quarto e fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará. É claro que Deus vai falar contigo quando você estiver sozinho. Agora, há uma bênção na coletividade. Há uma bênção na amizade. Hoje a minha palavra, na hora nona, às 3 horas da tarde, que eu convido você todo dia às 3 horas da tarde a participar comigo da hora nona, eu falei sobre Atos capítulo 3, quando Pedro e João subiam juntos à oração, à hora nona, e ali houve uma manifestação de Deus. Mas por que eu citei esse texto? Porque quando tem 2 ou 3 reunidos, Deus está junto. Isso fala da nossa coletividade, isso fala da nossa vida em comum, fala do povo de Deus, porque quando o Senhor nos chama, Ele também nos chama para a sua casa, nos chama para a sua família, nos chama para os seus parentes. Então, juntos nós vamos estar concordando sobre determinado assunto e o Senhor vai ali se manifestar. Mas essa é uma palavra que vem conjugada lá dos Salmos, quando o salmista lá no Salmo 2 fala que Deus se assenta no meio dos salmos do seu povo. Então, quando o povo se reunia para cantar os salmos. E ali Deus se assentava, porque os salmos era a palavra cantada. O salmo era a declaração verbalizada dos feitos de Deus. Então Deus tem prazer em se manifestar quando a palavra é exaltada. Então quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se manifesta. Mas ele não se manifesta só quando tem 2 ou 3 reunidos. Ele se manifesta quando ele é buscado, é adorado em espírito e em verdade. A pregação coerente precisa passar por 3 pontos: exegese, hermenêutica e homilética. Como eu diria, se nós estivéssemos na sala de aula, fechados na sala de aula, eu diria para você que é imprescindível que o homem que se arvora para ser um proclamador da santa palavra de Deus, ele não pode desprezar esses instrumentos que vão facilitá-lo para expor, para explicar, para explanar a palavra de Deus. Hoje, nós temos muitos recursos para expor melhor a palavra de Deus. Por exemplo, eu falei para você hoje, e te chamei agora, para que você possa vir comigo na hora chamada nona. Ora, se fosse um tempo atrás, seria muito difícil para mim e para você entender essa hora nona. Eu ia pensar que era 9 horas da manhã, ou que era 9 horas da noite. Que hora nona é essa? Mas hoje, nós temos Bíblia na paráfrase, hoje nós temos a Bíblia interpretada versículo por versículo, nós temos dicionários fartos, nós temos possibilidade de buscar no Google a interpretação de alguns versos no sentido de contextualizá-los. Então, você não precisa chamar a pessoa para a hora nona. Você fala isso para usar como um título, como um chamarisco, como um ponto de fixação para despertamento psicológico. Mas você precisa dizer para as pessoas que a hora nona fazia parte da composição das 3 horas específicas
que os judeus oravam, descritas lá em Daniel, descritas também na vida do povo de Deus, ainda no tempo de Cristo. Eles oravam numa primeira hora do dia, depois eles oravam na hora chamada, na hora perfeita, que é o meio-dia, que lá na João capítulo 4 é dito que era a hora nona, a hora sexta, é a hora do meio-dia, e depois tinha as 3 horas da tarde, que era chamada a hora nona. Então, é fácil. Se as pessoas não têm esse tipo de esclarecimento, elas vão ficar na dúvida. Então, não é que toda palavra pregada você precisa de um recurso do original, de um recurso, de uma interpretação, de um comentário. Isso só agrega a sua pregação. Até porque a pregação coerente é aquela que é fiel à palavra. E como é fiel aquele que soprou, é fiel também aquele que ilumina. E é o Espírito Santo. Mas quando nós temos esses recursos, a nossa palavra ganha mais clareza, a nossa palavra ganha mais, traz mais luz para as pessoas. A palavra que estamos pregando, ela é mais inteligível, se torna mais mensurável a partir dessa realidade de você usar esses 3 ferramentas. O que acontece é que essas 3 ferramentas têm sido colocadas muitas vezes de uma forma muito enfadonha, de uma forma muito pesada, exegese, hermenêutica e tanto burilar histórico. O que nós precisamos saber é que a exegese simplesmente significa essa luz primeira que você recebe, que você vai tentar tirar da palavra algo que normalmente você não vê. E para você fazer isso, você precisa fazer o quê? Você precisa buscar um dicionário, você precisa buscar, se possível, uma orientação acerca do que essa palavra diz no original, né? Então há muitas coisas que a gente pode ser acrescido através da hermenêutica, através da exegese e através do produto final da nossa homilética. Como fazer um bom culto doméstico? Sendo sincero para você, eu creio que o bom culto doméstico é aquele que os domésticos da fé são encorajados. Onde há oportunidade para que os domésticos possam ser domesticados. Porque o que a gente muitas vezes vê é uma religiosidade imperante nos cultos domésticos, onde o sacerdote fala, onde a sacerdotisa fala, e aí os filhos não têm participação, não há uma interação, não há um envolvimento doméstico, há apenas uma informação de cima para baixo, da autoridade maior para baixo, né? E eu creio que isso aí tem tirado a alegria do culto doméstico. Se o culto é doméstico, é para que os domésticos sejam encorajados. A Bíblia diz uma coisa muito interessante: façam bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, que o culto doméstico seja um lugar onde a gente possa fazer bem através da palavra, através da oração, através do louvor, aos domésticos daquela casa. Olha só, tem aí, logo seria o mesmo de interpretação. Eu já estou sendo avisado que eu estou tendo que parar aqui com as minhas respostas por hoje. Mas eu quero dizer para você que, quando eu disse do logos da palavra, o logos é a palavra. Logos é a palavra. E nesse contexto desse namoro, noivado e casamento, que eu coloquei aqui, que na verdade a gente precisa estar namorando a palavra, tremer diante da palavra, Isaías 66, isso é uma força de expressão minha. Logo significa palavra. E essa palavra, ela precisa ser falada e ela precisa ser entendida, né? Mas o logos seria realmente o texto bíblico, né?
A exegese é aquilo que você tira do texto bíblico, é o ejetar. Você vai apertar aquela palavra ali e ele vai saltar para você algumas coisas que estão ali dentro. E a homilética seria a pregação dessa palavra. Então, logo seria a leitura do texto, o texto vivo, né? E o rema seria essa luz, essa clareza, essa revelação. Quando você aperta, ejeta, exegese, você vai apertar esse texto para que ele solte para você. É aquilo como a gente fala, você está tirando leite de pedra, você está tirando água, né, da rocha, você está arrancando, na expressão doméstica da academia teológica, né, do academicismo teológico, você está arrancando mensagem no toco, né, com a enxada, com o enxadão, né, apertando o texto para que saiam coisas do texto. Muito bem. Queridos, eu queria dar uma atividade para vocês, para que vocês nos mandem até quarta-feira e a gente possa fazer ali. O que você entendeu? Que você verdadeiramente entendeu dessa trilogia que faz parte da nossa primeira aula? Exegese, hermenêutica e homilética. O que você entendeu dessa trilogia? Desse tripé? Dessas três palavras que vão segurar a sua apresentação? O que você entendeu disso? Então você coloque, reveja, porque essa aula está sendo gravada e você vai poder acessá-la através do YouTube, você vai poder acessá-la através desses endereços eletrônicos aí, e você pode rever e trazer para nós. Espero que na próxima aula você esteja comigo mais uma vez e que seja abençoadora. Eu estou sendo muito abençoado aqui em trabalhar dessa maneira com vocês e espero que a gente consiga mais proximidade, mais afinidade com essas questões de transmissões, para que a aula fique mais dinâmica, mais alegre para você, mais viva, que você possa crescer. Esse é o nosso desejo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até nos encontrarmos outra vez. Que o Senhor nos tenha na palma das suas mãos.